boa noite, sejam bem-vindos. Temos um grande prazer e alegria de iniciar o projeto Circuito de Verão Fonotrade. Muito obrigada pela presença de todos. Estamos muito felizes porque ultrapassamos 4.000 inscrições e só estamos começando. Hoje será o nosso primeiro minicurso. São 7 cursos no total. São cursos de 1 hora de duração com certificados para quem estiver presente. E nós vamos tentar atender várias áreas da atuação do fonoaudiólogo. E para iniciar o nosso projeto, o nosso primeiro curso, e nós convidamos uma pessoa para lá de especial, doutora Ana Lúcia Chiappetta, que há muitos anos vem trazendo a sua experiência, contribuindo com seu conteúdo, dividindo seus conhecimentos e abrilhantando os nossos cursos de especialização, de aprimoramento, de atualização. Então, eu espero que vocês apreciem bastante a aula de hoje. Gostaria de convidar a doutora Ana Lúcia Chiappetta, que é doutora em Ciências da Saúde pela Unifesp, pela Escola Paulista de Medicina, mestre em Neurociências Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e especialista em motricidade orofacial pelo Conselho Federal. A doutora Ana vai ministrar o tema Intervenção Fonoaudiológica na cialorreia. E eu vou passar a palavra para ela agora. Sabe que eu estava outro dia, agora no começo do ano, né, fazendo a faxina no meu guarda-roupa, Alegra, e eu encontrei ainda os slides que eu administrava com você. Então, são slides de 20 anos, tá? E eu ainda tenho guardado os primeiros cursos de doenças neuromusculares que eu administrava no Rio de Janeiro com nossos alunos. Então, eu falei, gente, como nós mudamos. E de lá para cá, eu falo que tanto o coordenador como o professor, ele sempre se manteve atualizado, na verdade. Nós sempre, se estivermos atentos às exigências, né, para continuar passando conhecimento. Porque de lá para cá já foi disquete, já foi pendrive, e agora nós continuamos passando este conhecimento, mas agora quem diria de casa, né? Então, é uma novidade para nós, é uma novidade para os alunos, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos ampliar este conhecimento, porque a gente consegue alcançar mais alunos desta maneira. Eu sinto muita falta do presencial, eu sinto muita falta dos nossos encontros, e eu sinto mais falta ainda da troca com os meus colegas de trabalho. É o que eu mais sinto. O professor, eu ainda me coloco, né? Eu dou a minha opinião, mas eu acho que eu perco muito, porque eu perco no cafezinho. Então, após este curso, assim que ele se encerra, eu pedi para a Alegra abrir um pouco para que a gente possa conversar. Então, ele vai ser gravado, mas assim que ele terminar a gravação, eu vou pedir para quem conseguir ficar mais um pouquinho de tempo, eu gostaria de disponibilizar esta troca, né? Então, a gente vai ter, após o nosso primeiro curso, nós vamos ter um encontro de bastidor. E esse encontro de bastidor vai ser um pouquinho também para o professor, né? Para o professor do lado de cá saber quem está do outro lado e quais são as dúvidas, tá? E é isso que eu gostaria. Pois bem, eu vou abrir a sala, Alegra, ver se está tudo certo. Ok, então vamos começar. Deixa eu só puxar isso aqui para a pontinha, para não me atrapalhar muito. Né? Pronto. Pois bem, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ana Lúcia Chiappetta e hoje nós vamos falar sobre cialorreia. Gente, eu escolhi uma foto de um copo transbordando,
Porque é isto que acontece com os nossos pacientes, né? Esse transbordamento. Por que será que, num determinado momento, a boca do paciente se enche de água? Então, desculpa, de saliva, né? Então, é aquele transbordar, aquele que fala assim, como que eu vou conseguir organizar esta quantidade de saliva que esse indivíduo não está dando conta? A primeira pergunta é: por que que ele não está dando conta? O que está acontecendo? E a segunda é: como que é essa saliva? Como se encontra? Como se apresenta esta saliva? Então, eu sou Ana Lúcia Chiappetta. Quem quiser me acompanhar, é só acompanhar o Instagram, @AnaLúciaChiappetta. E vamos lá. Por que é tão importante trabalhar com a cialorreia? Primeiro, porque é um sintoma incapacitante. Um indivíduo que tem muita saliva na boca, um indivíduo que produz muita saliva, ele vai ter muita dificuldade em organizar outras funções. Então, eu preciso saber o quanto de produção é normal, é esperado para o indivíduo, o quanto que ele produz e se ele consegue deglutir a saliva que ele produz. Então, eu sei que uma produção de saliva é normal quando ele está por volta de 1 a 1,5 litro por dia. Embora esse desvio pode variar para alguns indivíduos, desde 500 ml até 2 litros por dia. Então, seria considerado cialorreia quando o indivíduo está acima de 2 litros por dia, ou de produção ou de acúmulo. Então, se ele produz acima de 2 litros por dia, ele vai ter dificuldade com o manejo desta saliva. Eu devo lembrar também que a saliva, ela é formada, quando a gente fala, estou com a boca cheia de água. É porque, sim, a água faz parte da saliva. Mas junto nessa água, eu tenho eletrólitos, eu tenho proteínas, eu tenho enzimas. Então, não é só água. E eu tenho duas principais glândulas, né? Eu tenho a glândula parótida, que é geralmente uma glândula serosa, e eu tenho a submandibular e lingual. A submandibular, ela é uma glândula mista, e a glândula sublingual, ela é predominantemente uma glândula aquosa. Quando o paciente chega para mim com uma queixa de saliva em excesso, com a cialorreia, eu preciso me perguntar o quanto que está impactando com as outras funções do sistema estomatognático. E se ele é um paciente que apresentava já algumas queixas por dificuldade sensorial, por dificuldade motora, por uma dificuldade na coordenação, se o fato dele não ter um bom manejo desta saliva, se esta saliva passa a ser ainda um fator agravante nessas manifestações. Então, ele já era um paciente disfágico, ele já tinha uma dificuldade para organizar, acomodar, transportar o bolo e ejetar o bolo. E agora, além dele ter esta dificuldade, ele também está agora com uma dificuldade no manejo da saliva. Então, ela pode ser uma somatória a uma manifestação que ele já tinha, ou ela pode vir junto com essa manifestação, justamente porque está agravando esta manifestação, né? E se essa boca está muito molhada, se eu tenho uma quantidade muito grande de saliva, eu vou ter alguns distúrbios, algumas manifestações, sim, com maior dificuldade. Então, eu posso prejudicar a disartria, eu posso prejudicar a disfonia que ele já tinha. Se ele tem muita saliva e uma fraqueza, se também está acompanhada de uma fraqueza pulmonar, eu posso ter ainda uma dificuldade
nesta tosse, ele pode, às vezes, ficar tossindo muito e apresentar fadiga também, né? E se esta saliva, de acordo com a sua consistência, com a sua viscosidade, ela é mais grossa, ela pode, inclusive, formar rolhas, formar placas, o que pode aumentar ainda mais, tá, a minha resistência à passagem do ar, agravando ainda mais uma dispneia deste indivíduo. Então, a saliva, ela pode comprometer estruturas que já estavam comprometidas, ela pode vir junto com este comprometimento e eu preciso avaliar, né? Eu preciso avaliar como que se dá esta saliva, o porquê que está acontecendo, né? Quais alterações estão acontecendo neste indivíduo. Então, a cialorreia, ela pode ser uma condição médica em si, esse indivíduo realmente produz mais saliva, ele produz acima de 2 litros de saliva por dia, mas ele também pode vir como um sintoma de alguma doença associada, né? O indivíduo tem esclerose lateral amiotrófica. Então, esta cialorreia, ela pode começar a aparecer também na progressão da doença. Ele tem Parkinson, ele tem Alzheimer, ele teve um AVC, ele teve um TCE, ele toma muito medicamento. Pode ser um indivíduo que, de repente, começou a tomar um medicamento, um benzodiazepínico, às vezes por uma síndrome do pânico, às vezes por um transtorno bipolar, às vezes por uma criança, né? Por uma crise epilética, uma síndrome de West, às vezes para pernas, ou seja, ele pode, esse aumento de saliva, não necessariamente está sempre associado com essa fraqueza orolaringofaríngea. Ela também, eu preciso ver se ela está associado, às vezes, com uma iatrogenia, com uma cascata de eventos, porque tem um medicamento, tá? Mas eu sei que, por algum motivo, este indivíduo está com uma saliva em excesso. E se ele está com uma saliva em excesso, ele pode ter as suas chances de uma pneumonia aspirativa, principalmente em momentos que ele está mais relaxado, por exemplo, quando ele está dormindo, né? Então, ele está dormindo, ele tem um acúmulo maior de saliva, e mesmo produzindo uma menor quantidade de saliva à noite, tá? Mas se por acaso, por exemplo, ele está sob o efeito de um medicamento, e este medicamento produz mais secreção, tá? E ele pode ter uma rinite, uma sinusite, uma faringite, ele está mais molhado e ele pode infectar por conta disso, por essa produção, tá? Ou ele pode ter uma congestão pulmonar associada também. O risco dele de ter pneumonia aspirativa aumenta muito. Ana, e como eu posso encontrar também outros termos, né? Uma outra nomenclatura para a cialorreia. Então, a literatura chama de cialorreia, chama de hipersalivação, saliva em excesso, uma hipercialose, e também você pode encontrar o termo pitialismo ou policialia. Todos esses termos é para dizer que este indivíduo apresenta saliva em excesso. Muito bem. E em relação a essas glândulas, né? Quem é que produz a saliva? Quais são as glândulas que produzem saliva nesta região, né? Nesta região oral. Então, a nossa maior glândula é a parótida. Então, nós temos, todo mundo já viu uma pessoa com cachumba, né? Uma parotidite, que seria quando a parótida fica infectada, então ela cresce, né? Ou vocês já viram também, às vezes, até por excesso de medidas xerostômicas, às vezes forma pequenos grânulos, né? Então, a própria produção da parótida, às vezes, ela forma
pequenas pedrinhas, e aquilo também pode inchar e provoca dor. Então, assim, muitas vezes também eu já recebi alguns pacientes, às vezes, até com foto, neuromodulação, ou seja, um laser terapia, às vezes também, se eu faço em excesso, eu também posso provocar. Assim, qualquer medida xerostômica diretamente nessa glândula, ou até uma infecção, né? Eu posso ter uma parotidite. Então, ela é a que nós conhecemos como mais comum, é uma glândula grande, né? Serosa. O que quer dizer serosa? Serosa quer dizer que essa glândula, ela secreta principalmente água, ela é fluida, tá? É a nossa glândula aquosa. Então, ela é aquela saliva mais ralinha, mas ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque é lá que estão alguns principais agentes, principalmente agentes antimicrobianos. Ou seja, se eu tenho uma bactéria na boca, se entra um vírus, quem é que vai? O meu primeiro agente de defesa está na minha saliva. E esse agente de defesa, ele é muito importante para que eu não tenha muita saburra, para que eu não tenha muita periodontite, né? Me protege contra cáries, ou seja, ele está lá para proteger esta entrada. E quem produz é a glândula parótida, né? Fora isso, a digestão já começa na boca. Então, as enzimas digestivas, quem produz também é a parótida. Então, se eu seco muito a parótida, eu vou perder essa proteção inicial e eu posso ter mais aftas que vão me prejudicar, eu posso ter uma secreção mais grossa, né? Porque daí eu vou perder aquela fluidez, porque ela é uma glândula aquosa, e eu vou perder algumas enzimas, eu vou perder alguns íons responsáveis por informações, porque é uma via de entrada neurosensorial, né? Eu tenho todas as minhas informações e está tudo sendo produzido pela parótida. Então, quando eu penso, ai, tem muita saliva, eu quero secar de qualquer jeito, eu preciso lembrar que ela tem uma outra função que não é só a água que está escorrendo. E detalhe, se eu seco muito, se eu tomo medidas para secar muito esta produção da glândula parótida, eu corro com alguns riscos. Eu tiro a proteção, eu tiro já essa primeira fase digestória, de produção de bolo alimentar, porque ele já começa a ser quebrado, eu tenho amilase, então eu começo a quebrar o amido dentro da boca já, né? Então, quando ele chega na parte de esôfago, tudo, ele já tem essa produção, ele já começa essa digestão, tá? E eu perco também algumas vias, né, rápidas de entrada, porque estão os íons ali nesta região. Lembrando que o ducto, ele sai anterior a que músculo? Ao músculo masseter. E esse músculo é o músculo de força, é o principal músculo elevatório, então ele é aquele músculo que me dá força, né? Eu tenho outros de estabilidade mandibular, como o temporal, eu tenho os de trituração, como o meu pterigoideu, mas o meu principal músculo de força, de travamento mandibular, é o masseter. E muitas vezes, na hora que eu tomo uma medida xerostômica, se eu não conseguir localizar bem o ponto, se eu não conseguir mirar bem o ponto, ou se de repente eu até coloco uma toxina, mas essa agulha não foi, às vezes, teleguiada e ela passa um pouco, eu tenho que ter muito cuidado para que não tenha um extravasamento ou que eu não chegue nessa musculatura, porque vai dar o que? Um relaxamento, e daí eu vou ter mais dificuldade, eu posso cursar com fraqueza ou fadiga mastigatória. Então, tem que ter um cuidado muito grande quando eu penso em secar a saliva, né?
não é só secar, o organismo inteiro ele foi preparado para uma homeostase, para um equilíbrio interno. E quem controla a inervação é sistema nervoso autônomo, parasimpático, no caso da parótida. Este equilíbrio de produção, mais ou menos, é um equilíbrio interno. Toda vez que eu mexo no meu equilíbrio interno, eu tenho um aumento, uma tentativa de compensação, de adaptação. E muitas vezes eu não sou tão hábil quanto o meu próprio organismo para adaptar, tá? Em relação à glândula submandibular, eu falei que ela é uma glândula mista. Ela tem tanto a parte serosa quanto a parte mucosa. Então, quando a gente também quer fazer, eu vou fazer em todas as glândulas, a minha pergunta, é necessário, uma vez que ela é o meu fiel da balança também, né? A submandibular, ela por ela ser serosa e mucosa, e ela não é uma glândula tão pequenininha, ela consegue regular melhor se é só mucina, ou se eu também estou liberando essa parte aquosa. Então, se eu seco muito a submandibular, e ela vai me produzir 60% da saliva, por isso que a gente quer secar, tá? Porque ela produz bastante saliva, né? E ela está lá do ladinho, né? Do frênulo lingual. Mas eu tenho que lembrar que ela produz as duas. E daí eu vou sobrecarregar ou uma glândula serosa grande, potente, e que é necessária, ou a sublingual, mas a sublingual é muito pequenininha. É uma glândula muito pequenininha. Ela também só vai produzir muco, tá? Ela é uma glândula agora mucosa. Então, ela é aquela coisa mais pegajosa. Então, muitas vezes a gente fala assim, olha, você veio, fez uma série de intervenções, mas depois a minha saliva ficou muito espessa, ficou muito grudolenta, ou formou uma rolha. E agora, o que eu faço? Como que eu faço para sair dessa situação? Então, lembra, o organismo ele é sábio, ele tenta manter essa homeostase, mas muitas vezes, por drogas necessárias aos nossos pacientes, eles precisam dessas drogas, nós interferimos nessa homeostase, ou por fraqueza da própria doença do indivíduo, também há uma interferência nessa homeostase. Como que eu vou lidar com isso, né? Como que eu consigo lidar com isso? A primeira é pensando que qualquer intervenção que eu realizar, eu também estou alterando essa homeostase. Então, eu preciso parar, pensar e imaginar como este paciente vai ficar melhor, até onde ele vai, o que ele consegue, tá? Mas nós também temos aquelas glândulas, né, toda na região submucosa, e nós também temos pequenas glândulas na região de fossas nasais, responsáveis pela lubrificação de toda a nossa nasofaringe. E recentemente, acho que foi em julho de 2020, saiu um novo artigo de glândula tubária. Esse novo artigo, ele contou assim para a gente, olha, não é só parótida, que é uma grande glândula, não é só submandibular, não é só sublingual, mas nós temos uma outra glândula que fica, tá? Que o ducto dela sai na região da tuba auditiva. E eles chamaram esse outro par de glândulas, tá? De glândula salivar tubária. Então, é a glândula tubária, que é diferente daquelas pequenas glandulinhas salivares tubárias que nós já conhecíamos, responsáveis pela lubrificação da nasofaringe, tá? Agora, eles falaram que tem um novo par, e este novo par estaria localizada, né, bem nessa região distal, na nasofaringe também, e a saída do ducto sairia próximo da tuba auditiva. E é um par que vai
começar a ser estudado. Então, vocês não vão encontrar em livro de anatomia oral, de fisiologia, porque é um artigo novo, tá? E é um artigo que eles viram por tomografia, eram exames até antes, propósito, que antes nós não tínhamos. Então, assim, é algo novo, né? É um lançamento novo que pegou a gente de surpresa e você fica falando, mas como que é? Será que é serosa? Será que é mucosa? Né? A gente sabe que eu fico pensando, mas se é para lubrificação, tem um pouquinho desse muco, né? Porque tem o muco, ele ajuda a escorregar. O muco, ele é mais assim, grudulentinho, mas a ideia dele é de envelopar, né? Não é de levar, não é do transporte como a parótida, que é aquosa, vai como se fosse um rio, né? É aquela ideia meio de envelopar, de não ficar ali grudado, de não ficar ali aderente. Mas se em excesso, é o que acontece, né? É o papa-mosca quando ela está em excesso. Pois bem, então como que eu vou direcionar o meu olhar? A primeira coisa que você tem que perguntar, e nós temos vários artigos científicos que falam isso, é que a minha postura de cabeça, ela é muito importante para que eu possa organizar todo o conteúdo oral, seja a saliva, o conteúdo líquido, pastoso ou sólido. Então, nós temos artigos que falam, olha, só o fato do terapeuta posicionar o seu paciente numa postura mais adequada, né? Não deixar em extensão laríngea, a gente fala que é aquele pescoço de ganso, né? Onde o paciente tem a laringe muito aberta, muito exposta, uma necessidade de uma maior elevação e anteriorização no momento deglutitório, aquela língua, às vezes, muito projetada para trás, que o alimento já corre de uma vez só. Então, se eu organizo a minha postura de cabeça, o meu pescoço, se eu trabalho o meu fechamento mandibular, ou seja, a minha musculatura elevatória de mandíbula e o meu processo de mastigação entre receber o alimento, organizar o alimento e acomodar este alimento, e trabalho a minha primeira válvula, não só a oclusão labial, mas também como a bochecha, ou seja, se eu consigo pressurizar mais esta cavidade oral, este indivíduo vai dar conta de ter o maior número de deglutições por dia. Então, meu primeiro olhar é, será que ele está deglutindo bem? Será que ele consegue deglutir? Será que ele lembra de deglutir? Nós sabemos também que os nossos idosos, que já têm mais fraqueza e fadiga mastigatória, por conta da própria idade, porque perdeu unidades motoras no decorrer do tempo, muitos, né, dos idosos de hoje, eles usam próteses dentárias. Eles não são da época do implante, né? Então, muitos dos idosos atuais ainda têm prótese dentária. Será que essa prótese dentária está mal adaptada e ela fica bailarina e ele mesmo fica estimulando essa produção de saliva o dia todo, né? Será que ele tem um processo infeccioso? Ele tem rinite, amidalite, estomatite, sinusite, faringite, né? Uma infecção de vias aéreas superiores, é um indivíduo extremamente alérgico e essa alergia foi piorando no decorrer dos anos. E será que isso faz com que ele produza uma secreção naso-oral, né? Que vem como uma cachoeira por trás, mina, e ele está o tempo inteiro tentando deglutir, mas daí fica um gosto ruim, ou fica uma sensação ruim, ele não quer engolir, ele acaba acumulando a saliva, né? Será que ele tem associado uma doença de refluxo gastroesofágico, que justamente para proteger esta região produz mais saliva? Nós acabamos de falar que um papel importante da produção de saliva é essa lubrificação desse trato. Então, se de repente eu estou irritando esta mucosa,
esse tecido epitelial, ele sabe fazer duas coisas, ou ele varre, ou ele produz saliva para proteger, ele não sabe fazer outro papel, né? Então, se eu tenho um problema até de cílios, é um fumante, perdeu os cílios, então aquele tecido pseudoestratificado ciliado, tá lá, os cílios estão curtinhos, né? Passou um aparador de cílios. Ele só consegue produzir o quê? Uma substância. Uma substância para quê? Para lubrificar, para proteger aquele trato, para não irritar mais ainda. Então, toda vez que ele tiver uma doença de refluxo gastroesofágico, sim, ele vai ter mais produção de saliva. E, de repente, entre os medicamentos, né? Ai, Ana, eu atendo um paciente, esse paciente, ele tem uma doença neurodegenerativa e ele tem uma alteração de sistema nervoso central e ele tem mioclonias associada. Ele é espástico, ele tem pernas inquietas. Que mais que ele pode ter? Com a doença ele ficou muito depressivo, ele tinha um transtorno bipolar e o médico foi e receitou um benzodiazepínico, um conhecido. Vou ficar no primeiro ainda, tá? O clonazepam. Mas, gente, todo medicamento ele é uma droga ativa. Ele vai interferir no sistema e eu já falei que nós temos uma homeostase. É muito difícil eu interferir com uma droga sem acabar interferindo em outros pontos. E na hora que eu entro com uma droga para eliminar uma situação, eu acabo comprometendo outra. Então, imagina, eu tenho uma mioclonia em membros inferiores. Gente, a musculatura de membros inferiores é uma unidade motora grande, né? São fibras grandes. Isto significa que para eu inibir uma mioclonia em membros inferiores, o medicamento, a droga, a dosagem, ela está na minha via, ela é sistêmica, ela está circulando. Eu também vou ter um comprometimento nas minhas unidades bulbares. Além do que, muitos desses medicamentos, eles deprimem o sistema nervoso central. Então, este paciente pode cursar com uma certa sedação, com uma certa sonolência. Ele pode ter problemas de insônia às vezes. Ele pode ter uma noite mal dormida, não ter tido um sono reparador. Então, imagine, é um medicamento, sim, ele não vai ter tanta mioclonia, a família vai ficar mais tranquila. Ai, que bom, deu o medicamento e ele relaxou, ele ficou bem. Mas, na hora que eu vou avaliar o sistema estomatognático deste indivíduo, eu vi que aquele ficar bem em membros inferiores, em membros superiores, ele teve um acometimento de tronco encefálico também, porque ele deprimiu o sistema nervoso central e veio de novo aquele efeito cascata. E ele acabou também provocando uma certa fraqueza e fadiga na parte bulbar. Então, eu vou ter uma maior dificuldade para organizar o bolo, eu vou ter um aumento de tempo de trânsito oral, ele vai ficar um pouco mais distraído, porque ele está mais sonado, ele está mais sonolento, ele vai ter mais dificuldade, porque pode cursar com fraqueza e fadiga mastigatória. E estes medicamentos, eles produzem mais saliva por quê? Primeiro, eles provocam uma certa irritabilidade nessa região de seios paranasais. Então, ele é um pouco irritativo, ele irrita um pouco. Na hora que ele irrita, o que eu sei fazer para me proteger? Produzir muco. Produzir mais das minhas glândulas. Eu só tenho elas para me protegerem naquela região. Eu tenho os meus cílios, tudo bem, tem macrófagos, mas eu tenho muco para proteger. Ela começa a produzir mais. Além disso, algumas drogas,
elas também não vão produzir mais secreção apenas em vias aéreas superiores. Elas podem produzir em vias aéreas inferiores. Eu posso ter associado uma congestão pulmonar que pode dificultar um pouco aquela ventilação, perfusão, dificultando um pouco a minha troca gasosa e me fazendo ficar novamente um pouco mais hipoventilado, mais sonado, mais cansado, com mais fadiga, o que acaba atrapalhando na minha formação e organização de bolo alimentar. Então, é necessário uma reunião clínica para começar e estar muito próximo na entrada deste medicamento e o tempo todo estar conversando com o clínico para falar, olha, começou está com mais dificuldade para formar o bolo, está engasgando mais, produziu mais saliva, está com mais dificuldade no manejo da saliva. Eu reparo que está com mais cansaço respiratório, ou seja, você tem que ser o olhar do médico. Você tem que dar o feedback para o médico e falar assim, então eu vou começar mais devagarzinho, Ana, para não ser algo tão impactante. Eu vou começar com uma dose pequenininha, e você vai trabalhando, eu vejo se eu posso aumentar a dose mais um pouquinho, e mais um pouquinho, principalmente se é com criança, né? Porque isso vai ter um impacto muito grande na criança. A gente sabe que às vezes eu não preciso de medicamento nenhum, eu só preciso mudar de estado, pode ser hormonal como na gravidez. Não sei se entre vocês, muitas são mães, né? E já passaram, e na gravidez falam, eu vou chupar limão, porque o limão, ele parece que fluidifica, eu tenho uma saliva grossa, uma saliva espessa, aquilo me incomoda, me enjoa, né? Por quê? Porque a própria situação hormonal faz você produzir mais saliva. Situações de ansiedade e estresse também vai produzir mais saliva. Então, fala, eu já tinha mais saliva porque eu estava ansiosa com estresse. Daí, eu tomei um ansiolítico para diminuir o meu estresse. E acabei produzindo mais saliva ainda e fiquei mais ansiosa e tomei mais ansiolítico. Bem, você está, né, naquele carrossel, naquela roda giratória na sua produção de saliva. E muitas doenças, elas cursam ou com uma alteração na coordenação, ou com uma fraqueza, ou com uma alteração de vias sensoriais, que também prejudicam na percepção e no manejo desta saliva. E você tem que perguntar, qual que é a hora pior desse paciente estar com mais saliva? É manhã ou é mais no final da tarde? Ele acorda, ele tem rinite, ele tem sinusite, e a primeira secreção é uma secreção amarelada, espessa, de decúbito, porque ficou ali na orofaringe. Mas depois, no decorrer do dia, quando ele está mais alerta, quando ele está mais atento, ele tem um manejo bom. Será que só com uma cabeceira elevada, com postura, com uma limpeza antes de dormir, com uma nebulização, com uma aspiração, com assistente de tosse, com exercício para limpar, será que ele dormiria melhor? Né? Será que ele ficaria melhor? Então, todas as informações que você conseguir na sua anamnese, o indivíduo te contando, ou na sua avaliação que você observou, é importante. E é importante as reuniões interdisciplinares. Elas fazem diferença, até com liberação de dieta. Eu posso e não posso liberar dieta para esse indivíduo, né? Em relação à classificação, nós temos a celorreia primária, que é aquela produção excessiva de saliva acima de 2 litros por dia, e nós temos o que é muito comum para o fonoaudiólogo lidar, que é a celorreia secundária, aquela celorreia decorrente de fraqueza muscular ou de incoordenação da musculatura orolaringofaríngea, né? A celorreia emocional não costuma chegar muito para nós, a não ser quando ela está associada a uma disfagia também emocional. Ok. Ana,
É impactante? Gente, é impactante e é incapacitante muitas vezes. Fora que este indivíduo que produz muita saliva, às vezes ele se sente tão constrangido de ter aquela saliva escorrendo, de começar a falar e sair borbulhas e ter a boca muito molhada, que ele começa a se isolar. Então, você tira ele do seu âmbito, né? Do seu núcleo social, porque ele não se sente mais à vontade para se comunicar e para comer com outros indivíduos. Isso não é para acontecer, né? Nós vimos como é difícil ficar sozinho. Nós somos seres sociais, nós gostamos dessa interação. Não tem nada melhor do que um monte de gente sentada em volta de uma mesa, comendo e falando. Isso é muito gostoso, libera ocitocina, né? Diminui cortisol, libera dopamina. Então, nós queremos essa relação de um com o outro. Nós não queremos ficar sozinho, aspirando, secando, limpando. E se ele tem muita saliva, ele pode começar, principalmente se é idoso, daquela boqueira, que é a quelite angular, que é aquela queimação, parte o lábio, daí vai querer comer menos, né? Começa a ter a fitoses, tem dificuldade para mastigar, morde língua, morde bochecha, não consegue preparar bem o bolo. E se acumula muita saliva e ele já tem fraqueza, ele muitas vezes também acorda afogado, assustado, né? E acaba tendo um sono todo partido, que não é um sono reparador. E ele vai precisar, muitas vezes, até de parar, acordar no meio da noite, ou cuspir, ou aspirar, ou limpar, ou realizar um assistente de tosse, para que ele durma melhor, para que ele durma tranquilo. Mas isso interrompe o sono também, muitas vezes. E daí, o que eu posso fazer? Ele tem cialorreia, Ana. O meu paciente tem. O que eu posso fazer para auxiliar, né? Então, nós já vimos que a primeira coisa é uma boa história e uma boa avaliação. Como vai ser esta avaliação? Essa avaliação ela vai ser estrutural e ela vai ser funcional. Então, eu preciso saber quais órgãos estão comprometidos, eu preciso conhecer a doença de base e eu preciso saber o impacto funcional destas alterações, principalmente das válvulas pressóricas do processo de deglutição. Então, a cavidade oral está, aliás, a cavidade nasal está bem separada da minha cavidade oral? A minha cavidade oral está bem separada nas minhas vias aéreas inferiores? A minha cavidade oral está bem separada do meu meio externo? A minha língua funciona como um bom pistão? Eu tenho uma pressão, eu consigo fazer esse bolo de uma pressão mais positiva para uma pressão mais negativa? Eu consigo empurrar este bolo? Eu tenho uma proteção boa de via aérea inferior? Eu consigo coordenar e administrar bem esta saliva? Tá? E daí eu vou ter que avaliar o quê? As minhas vias de entrada e as minhas vias de saída. E eu preciso, nas minhas vias de saída, separar se a alteração é central ou periférica, ou seja, se eu também tenho uma alteração no meu planejamento motor, na minha coordenação, ou se o meu problema é só motor, fraqueza muscular, não faz contração muscular. Então, eu preciso avaliar a dinâmica da deglutição, para saber o quê? Para saber se ele consegue deglutir. Porque se eu vou administrar saliva, eu preciso saber, ele consegue deglutir? Ele é capaz de deglutir? Ai, Ana, ele é. Mas, sempre tem um mais, né? O mais é que atrapalha o fonoaudiólogo. Ele consegue deglutir, sim. Mas, eu preciso perguntar, ele se lembra de engolir? Ele tem demência associada. Ou ele está muito sonado, ou ele está muito medicado. Ele lembra? Ele lembra que ele tem... Não, Ana, quando eu vou lá e eu estimulo, e eu começo a fazer um movimento rotatório, ele vai sozinho.
E durante o dia? Durante o dia ele fica assim. Então, ele não lembra. Então, onde que você vai atuar? Ou com o cuidador, ou com o familiar, ou com o próprio paciente? Primeiro, ele tem que se lembrar. Se ele, por algum motivo, está sedado, alguém vai ter que lembrar por ele, ou vai ter que limpar por ele. Ele se organiza, ele tem a capacidade de planejar e organizar, ele consegue sugar, centrar e acomodar essa saliva? Não, não consegue, nem percebe. Ele não lembra e ele não consegue organizar. Aquilo fica escorrendo, fica no vestíbulo, ele não consegue puxar, ele não consegue acomodar, a língua não faz mais uma concha. Bem, então é aí que eu tenho que entrar também. Ele tem força muscular. Como eu falei, essa língua é um pistão bom, essa bochecha está forte, o orbicular da boca, musculatura supraoideia. Ele tem força de engolir? Está tudo funcionando? Não, ele não tem força. Ele tem força, mas não é como eu gostaria. Eu posso treinar essa força, eu posso fazer com que ele adquira mais força. A doença de base dele permite isto. Então, agora, eu tenho que ver o quê? Como que está as minhas vias de entrada, a minha organização, os meus engramas neurosensoriais e a minha via de saída, né? Ou seja, neurônio aferência, neurônio integração, associação e neurônio eferente, neurônio motor. Quando você coloca as manobras, que você bem conhece, você sabe colocar com o seu paciente, ele é capaz de realizar essas manobras? Supraglótica, de esforço, deglutição sugada, ele é capaz? Então, aonde que a terapêutica fonoaudiológica teria mais efeito? Quer dizer, Ana, que eu posso entrar com estímulo tátil, térmico, gustativo? Pode. Ana, eu posso entrar com laser? Pode. Você pode entrar com qual ferramenta você achar, desde que a ferramenta escolhida responda uma necessidade do paciente. Você tem um objetivo para escolher esta ferramenta? Tenho. Tudo bem, se você tem, vai lá e utiliza. Você é capacitado, você aprendeu a utilizar essa ferramenta, você tem domínio sobre essa ferramenta? Perfeito. Ana, ele não consegue mais deglutir. Ou ele deglute, mas ele não dá conta. E sobra saliva da mesma maneira. Então, eu reparo que agora eu tenho que analisar o fluxo salivar. Pouco fluxo, moderado fluxo, alto fluxo salivar. Então, se o fluxo salivar é leve, e daí eu tenho várias escalas de gravidade e frequência, tá? Ana, escorre pelo canto da boca, escorre até o pescoço, tem que ficar mudando o babadouro toda hora, é ocasional, é constante, ou seja, aquele que é mais só pela manhã, no decorrer do dia está muito bem, né? Quem é este meu paciente? Quem é o indivíduo que eu estou tratando? Eu tenho que isso o tempo todo. E nós já vimos que isso interfere com a evolução da doença, com o humor do paciente, com o medicamento que o paciente toma, com a postura que o paciente é colocado no leito, na cadeira ou na poltrona. Tudo faz diferença. Então, eu vou ter que avaliar este paciente no decorrer do dia e vou ter que conversar do cuidador ao familiar, ao clínico, ao médico do paciente. Eu tenho que me reportar ao médico, porque é o médico que está administrando as drogas, é o médico que está cuidando e sabe o que o paciente tem, que está administrando a doença de base do paciente e suas comorbidades. Pois bem, então ele consegue deglutir, mas ele continua produzindo saliva. E aí, o que eu faço? Então, eu tenho que lembrar que este indivíduo, ele tem que dar conta de 500 a 2 litros de saliva por dia. Será que ele consegue dar conta de 500 a 2 litros de saliva por dia? Eu sei que o indivíduo normal, que não tem fraqueza, alerta, que está bem, um adulto normal, consegue deglutir 600 vezes por dia.
Se o meu paciente tem uma doença de base, já tem fraqueza, ele vai deglutir menos. Eu sei que, por hora, um indivíduo normal deglute mais ou menos 35 vezes por hora. O meu paciente não deglute 35 vezes por hora, Ana. Bem, então ele está acumulando saliva. A primeira pergunta é: eu consigo mudar isto? Eu, fonoaudióloga, fazendo um trabalho miofuncional com as ferramentas que eu tenho, eu consigo modular melhor este fluxo salivar? Se a resposta novamente for sim, vamos fazer uso dos nossos recursos. Os recursos estão aí para isso, tá? Então, assim, ele começou a acumular saliva, ele tem fraqueza muscular, ele tem coordenação, ele tem alteração de sensibilidade, ele tem um escape extraoral, acumula em vestíbulo, debaixo da língua. Quando eu abro a boca do paciente, forma como se fosse uma tela, né? Vem aquela tela. Eu vou, eu limpo, às vezes é espessa, e ele tem voz molhada, aquilo fica incomodando, às vezes ele sente, a dispneia até agrava por conta desse acúmulo de saliva. Então, pera lá. Então, será que ele já não está passando de uma situação leve para uma situação moderada? Eu vou precisar agora, talvez, eu não consiga somente, tá? Nem com as minhas ferramentas lidar. Talvez eu precise mesmo de medidas xerostômicas associadas. Então, a linha de raciocínio, ela sempre vai de uma medida menos invasiva para uma medida mais invasiva. Num primeiro momento, eu consigo lidar apenas tratando de uma forma mais comportamental, né? De uma forma mais tradicional. Fono raiz, legal. Foi lá, mexi, trabalhei a deglutição, trabalhei a postura, organizei, tirei alguns alimentos como leite, chocolate, café, que produz uma saliva mais espessa, deixei alguns alimentos, talvez, que, se tiver muito espessa, que fluidifique, se tiver muito líquido, também tirei alguns muito cítrico, para não aumentar ainda mais, ou seja, eu organizei este paciente, eu realizei exercícios, mas a doença continuou aumentando a fraqueza, ou a incoordenação, ou ele, por outras alterações, está muito espástico, tem muita mioclonia, é necessário medicar, né, para que ele não tenha uma crise convulsiva que vai ser muito mais deletério. Eu preciso utilizar alguns medicamentos, e esses medicamentos têm um impacto. Então, eu preciso, talvez, ainda aquele efeito cascata, por conta de um medicamento que dá um efeito, talvez eu precise de outro medicamento que vai dar outro efeito, que talvez eu precise de outro medicamento que vai dar outro efeito. Então, eu vou de medidas menos invasivas para medidas mais invasivas sempre. É assim que a gente pensa. Então, Ana, o meu fluxo salivar, a produção é leve. Ótimo. Eu talvez consiga organizar este indivíduo com uma intervenção fonoaudiológica com tratamento miofuncional. Como? Primeira coisa, eu preciso saber quem é o meu paciente, qual a doença de base, e eu preciso ver os medicamentos junto à equipe médica. Eu preciso saber qual que é a proposta terapêutica para esse indivíduo, né? Como que eu vou entrar? Porque ela fala assim, poxa, Fono, você não está trabalhando? Eu falei, eu estou dando o meu melhor, acredita em mim. Mas o medicamento que ele toma provoca rinite, provoca sinusite, deixa ele sedado, dá congestão pulmonar, ele dorme a maior parte do tempo, vai complicar mais a minha vida. Né? Vai ficar mais difícil para mim também, por mais que eu faça. Será que não tem meio um jogo de cintura? Será que talvez não tenha um outro medicamento que não tenha tanto efeito colateral, mas que tenha a mesma função? Não sei também, né? Então, a primeira coisa é
Conhecer o seu paciente. Quem é o paciente? Quem é o paciente que chega para mim? Paciente, o kit completo. O paciente, suas comorbidades, suas doenças de base, a sua lista medicamentosa. Quem é este paciente? Quem é o paciente que eu vou tratar? É a sua primeira preocupação. Depois, sim, você vai começar do mais simples, adequação de postura. Porque você sabe do impacto que tem, né? Higiene oral. Bem, se ele tem muita saliva e, por algum motivo, ele não está dando conta, ele pode ter microaspirações, ou ele pode ter aspiração maciça. O que ele está aspirando é o que está na boca. Então, a minha segunda preocupação como um bom fonoaudiólogo é proteger. Então, vamos trabalhar bem a higiene oral. E depois, vamos o quê? Maximizar a função de deglutição com o que eu tenho. Tudo bem? Eu tenho limites terapêuticos. Todo profissional tem limite terapêutico. Tá? Isso faz parte do meu pacote. Eu nunca prometi que eu iria ir além do que é capaz. Eu vou dar o melhor de mim. Mas o melhor de mim significa, vamos fazer uma reunião clínica e avisar, olha, ele sim tem uma dificuldade de deglutição. O risco de aspiração dele é grande. Por quê? Porque é o fonoaudiólogo que vai estar presente para liberar ingesta, né? Ou para tirar a ingesta oral do paciente. Então, ele vai liberar a dieta ou não. Então, eu posso liberar a dieta ou não, e muitas vezes até a produção de saliva tem um impacto nessa liberação de dieta. A produção de saliva tem um impacto para desinsuflar um cuff. A primeira coisa que eu pergunto, ele consegue desinsuflar o cuff? Ou ele vai aspirar toda a saliva se ele desinsuflar o cuff? Ele nem consegue administrar saliva, ele nem consegue engolir a saliva. Como é que eu vou liberar dieta para aquele indivíduo? Né? Então, é um impacto muito grande. E a família está sempre muito ansiosa. E aí, já dá para dar comida? Já dá para dar comida? Você vai liberar dieta? Eu já consigo oferecer? Já está seguro para oferecer o alimento? Quando que volta, né? Quando que vai voltar a comer novamente? E daí nós temos, além do nosso tratamento biofuncional raiz, né? Das nossas manobras, nós temos também outras opções. Então, os estímulos tátil térmico-gustativos, eles são muito importantes. Ele precisa perceber essa saliva, esse alimento, essa viscosidade, ele precisa ter um ritmo, você precisa aumentar o número de deglutições, diminuir o número de deglutições. Eu posso entrar com laser, posso entrar com eletro, posso entrar com bandagem. Eu trabalho muito com assistente de tosse, né? Então, eu gosto, porque o assistente de tosse é uma tranquilidade para dormir. Então, assim, se eu nebulizei, deixei bem fluido, depois tirei tudo de uma vez só, eu sei que ele vai produzir menos saliva durante a noite e ele está bem limpinho, ele já está bem ventilado, ele já está realizando uma boa ventilação, perfusão, ou seja, eu deixo o paciente tranquilo para uma noite de sono e é um sono mais reparador. E se esse indivíduo usa ainda uma ventilação não invasiva associada, ele vai ter muita dificuldade em se adaptar à máscara se ele tiver muita saliva. Então, até para eu colocar máscara à noite para dormir, né? Um CPAP, se tem um distúrbio do sono, ou se tem alguma fraqueza na mecânica, e ele usa um BIPAP, ele não pode estar cheio de saliva para eu colocar a máscara, ele não vai conseguir se adaptar, ele vai entrar em assincronia, ele vai ficar aflito, ele pode entrar com uma claustrofobia, então eu preciso limpar. Então, eu também posso sugerir que ele faça o assistente de tosse, ou que ele aspire antes de dormir, que ele durma bem limpinho. O bom do assistente de tosse é que ele vai carreando aquela secreção até que saia aquela placa, e eu estou tranquila, pronto, agora ele vai ter umas boas horas tranquilo, né? Eu vou para casa, vou pôr minha cabeça no travesseiro, eu falei, pronto, esse paciente, amanhã é outro dia, mas agora, essa noite, ele está dormindo melhor, ele já está medicado, ele já está limpinho, ele já está bem ventilado, e daí sim, se for o caso, até de fazer uma medida xerostômica associada, eu preciso pensar o quanto que eu vou colocar e o horário que eu vou colocar também.
Pois bem, então eu sei que eu tenho que melhorar a deglutição. E já tem na literatura falando sim, né? O cetar e tudo mais, que se eu melhorar a minha musculatura supraioideia, se eu fortalecer essa musculatura, eu consigo deglutir melhor. Então, Ana, eu posso fazer exercícios que otimizem a deglutição? Você deve. E daí vai de acordo com o que você está acostumado. As manobras já foram, agora eu estou tentando um maior impacto, estou tentando otimizar ainda mais, vou utilizar outros recursos para otimizar ainda mais essa musculatura supraioideia, tá? Então, nós vamos entrar com os nossos recursos. O que a gente traz de novo hoje para a fonoaudiologia? O uso da bandagem, da eletroterapia, da fotobiomodulação, do treinamento muscular inspiratório e expiratório. Se for para o indivíduo deglutir melhor, ou se for, por exemplo, Ana, eu posso utilizar uma bandagem à noite para que tenha uma maior contração, eu gosto muito, hemiloioideu, ventre posterior do digástrico. Às vezes, é necessário colocar para que não escorra tanto dentro também de uma ventilação não invasiva, né? Então, que tenha um maior controle no orbicular da boca, ou seja, vai depender da sua avaliação. É você que vai avaliar e falar assim, ai, Ana, vou colocar um bucinador para que ele tenha essa sensação de não acumular, de deglutir, é por sua conta, desde que você tenha avaliado e percebeu, sim, existe a necessidade. Colocou, fez, dá um tempo. Pergunta para o cuidador no dia seguinte para o familiar, ele dormiu melhor? Produziu menos saliva? Como foi a noite de sono dele? Ele ficou mais tranquilo? Molhou o travesseiro? Não molhou? Então, assim, o tempo todo, tudo aquilo que a gente faz, a gente também quer o feedback, a gente quer saber o que está. Às vezes o paciente não consegue de responder. Você vai ficar dependente de um cuidador, de um enfermeiro, de um familiar para te responder, né? Então, a bandagem, sim, a bandagem ela é utilizada, eu posso utilizar a bandagem, ela já está bem descrita, eu posso utilizar a eletroterapia, e daí a eletroterapia eu posso utilizar tanto na minha via de entrada, na minha via sensorial, como na minha, na minha via motora, mas quando eu vou utilizar a eletroterapia, eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque a eletroterapia, ela também estimula, ela estimula músculo, mas ela também estimula a glândula. Quem aqui tem experiência com caneta, gente, sabe que assim, às vezes eu chego na casa do paciente e pergunto assim, ele tá com muita saliva? Não, Ana, não tá. Ah, então acho que eu vou fazer caneta para estimular talvez a língua, a injeção, para que ele tenha um menor tempo de trânsito oral. Mas se ele tiver com muita saliva, né, tá lá pingando, eu não vou escolher talvez a caneta, porque a caneta vai produzir muita salivação. Então, eu posso escolher uma outra ferramenta, uma outra maneira de lidar com esta ferramenta. Novamente, eu preciso saber como está o paciente para que eu faça o melhor uso da minha ferramenta, tá? Então, se eu vou utilizar a eletroterapia, eu sei que eu tenho que escolher frequência, duração de pulso, intensidade, se eu quero força, e eu quero saber o que está mais difícil, a qualificação do bolo, né, a minha fibra tipo 1, ou a ejeção do bolo, né? Eu preciso de força e velocidade. Ele até que ele organiza, mas na hora, ai, fica tudo, escorre, permeia o adito laríngeo, aquela voz molhada. Então, até para eu escolher como que eu vou escolher os meus parâmetros, né? Parâmetro, dosimetria. Você tem que saber quem é o seu paciente, como o seu paciente se encontra, para saber se você vai trabalhar mais com resistência ou com ejeção. A mesma coisa quando você escolhe a foto. Ah, eu vou trabalhar laser. Laser seca a boca do paciente. Espera lá. Mas você sabe como que você vai ter que utilizar esse laser? Gente, o laser vai entrar lá, né? Na sua mitocôndria. Ele vai otimizar esse trabalho de mitocôndria, que é muito responsável para a sua produção de ATP, de energia, né? Então, assim, é ele quem vai fazer
ser responsável por todo o seu trabalho, sei lá, pelo seu movimento, pela sua deglutição, mas você sabe lidar com isso? Você sabe escolher essa dosimetria, né? Você fez um curso, você está capacitado para isso? Se não, vale a pena ter mais recursos, porque às vezes eu não consigo, eu preciso de um recurso maior, eu quero ter. E nós já disponibilizamos, tem excelentes colegas trabalhando, a Fonotrade mesmo, ela tem excelentes cursos, cada um para uma ferramenta diferente, mas se você não conseguir avaliar o seu paciente, se você não tiver um bom raciocínio clínico, e se você não entender quem é o seu paciente, até a fisiologia, como é que você vai trabalhar com o seu paciente, tá? Então, daí eu sei que o vermelho é mais uma vasodilatação. O infravermelho trabalha mais com desempenho muscular. Mas eu posso fazer uma biomodulação com laser. E daí eu posso estimular como inibir. Ana, além de inibir o músculo, além de realizar uma analgesia, eu também posso inibir uma produção da glândula? Posso. O laser, ele é capaz, ele é uma ferramenta feita para isso. E daí o que eu tenho? Eu tenho doses mais elevadas aonde eu consiga inibir mais. Então, eu posso colocar um infravermelho e uma dose mais elevada. Já tem estudos de somatória de doses, né? Então, eu vou lá, faço 9 joules, em seguida, no mesmo ponto, eu faço mais 9 joules. Isso já está na literatura. Então, eu posso fazer uma bioinibição, ou seja, eu junto uma dose elevada no infravermelho e, se eu quero inibir, eu vou lá e eu aplico nas minhas glândulas. Qual que é o problema disso? Porque tudo, lembra que eu falei? Eu estou lidando com a homeostase, com equilíbrio. Se eu seco demais, eu posso formar uma rolha. Isso a gente tem que ter em conta. Qual que é o seu objetivo? O quanto que você vai colocar? Se de repente a parótida estiver muito seca, você secou demais, você retira o quê? Aquela função antimicrobiana. Pode ser que começam a aparecer aftas. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem disse que você não tem nada a ver com isso se você secou e tirou toda a proteção da cavidade oral? Você também tem a ver com isso. Ah, eu pus na língua. Sim, lembra que eu falei que toda a região da submucosa também, eu tenho glândulas salivares e que elas são mistas, elas também estão ali para proteger aquela mucosa? Então, eu estou inibindo saliva, a produção de saliva, mas eu também estou lidando com íons, eu também estou lidando com glicoproteínas, eu também estou lidando com enzimas. E eu estou mudando a viscosidade. Então, qualquer medida que a gente tome, eu preciso o tempo inteiro estar pensando custo-benefício para este paciente, a condição que esse indivíduo se encontra, tá? E eu tenho outros aparelhos que eu posso utilizar para limpar. Eu diminuí, eu otimizei, eu melhorei a força, e o que ele fica, às vezes de manhã, ou porque ele tirou uma soneca, ou que ele ficou muito parado e relaxou, então, ou antes da refeição, para aquela saliva não misturar com o alimento, eu posso utilizar o acapela, que tem uma pressão expiratória positiva, faz uma resistência e vai vibrando, né? E vai carreando e limpando esse muco desta região alta também, não só a higiene brônquica, mas de vias aéreas, de prega vocal, e vai limpando e ele fala melhor. Eu posso utilizar o ambu, né? Que primeiro eu limpo, eu não posso utilizar se ele já tiver muita saliva, eu preciso antes limpar, né, retirar esta saliva espessa, mas que ele faça, melhore a tosse, então daí ele faz uma tosse produtiva e expectora e limpa se tiver muito acúmulo, ou se essa secreção ficou mais espessa, eu posso entrar com assistente de tosse, né? Ou eu vou carreando e vou puxando toda essa secreção, se for uma rolha, se de repente secou demais por algum motivo. Então, eu tenho aparelhos que eu posso fazer uso, né?
durante a minha terapia, a minha escolha terapêutica, para quê? Para que eu tenha um melhor manejo clínico. Então, ai, Ana, ele tem muita saliva e a tosse está fraca. Vamos trabalhar a tosse. Ai, a voz dele está sempre molhada. Vamos limpar esta voz. Eu quero evitar os riscos de broncoaspirações. Mas eu preciso sempre associar. Está fraco porque ele não organiza. Está fraco porque ele não organizou, porque ele tem mais fraqueza, mas junto eu também tenho uma fraqueza ventilatória, uma fraqueza respiratória, ele tem uma baixa complacência pulmonar, ou sei lá ao contrário, ele é um paciente hiperinsuflado e tem uma alteração de elastância, ou seja, ele tem uma pressão subglótica diminuída e ele não consegue proteger, isso aumenta ainda mais o seu risco de aspiração. Por quê? Porque, de novo, o fonoaudiólogo é quem vai estar ali organizando tudo para liberar ou para suspender a dieta. Gente, tem um filme super interessante, uma série, que chama O Gambito da Rainha. Recente, né? Agora dessa fase de pandemia que a gente está em casa, não dá para sair tanto à noite, a gente fica assistindo série. E é tão interessante porque ela projeta o xadrez, assim, o tabuleiro de xadrez, e ela começa a organizar as peças. Eu acho que o fonoaudiólogo tem que pensar dessa maneira, sabe? Ele tem que ir organizando as peças, fazendo a medida. Se eu colocar isso aqui, vai acontecer mais 2 ou 3 lances para frente, né? Então, nós temos que começar a organizar as nossas condutas pensando nessas cascatas que acontecem, né? Nesses lances futuros, porque eu tenho que trabalhar com prevenção, não só com otimizar a função, como talvez, porque muitos dos nossos pacientes têm doenças degenerativas progressivas, eu tenho também que tentar prevenir situações. Eu não posso me dar ao luxo de provocar outras iatrogenias neste paciente. Então, eu tenho que trabalhar também com a prevenção. Eu tenho que melhorar e maximizar ao máximo, mas eu também tenho que proteger ele, né, de possíveis riscos. E o que o fonoaudiólogo está muito presente, gente, também é para adaptar a válvula de fala e deglutição. E a pergunta é, ele é capaz de insuflar o cuff? Ele consegue, né? Então, é muito importante também a gente trabalhar com esse olhar preventivo, né? É ruim quando eu só percebo lá na frente, poxa, ele tomou todas essas medidas e formou uma rolha. E agora eu não consigo administrar a rolha, né? Ou eu fui precoce, eu fui com muita sede ao pote e ele ainda não estava preparado para desinsuflar esse cuff. Eu não tinha visto tudo ainda, né? Eu não tinha olhado por todos os lados e eu quis ir muito rápido e não era a hora daquele paciente. Aquela história, põe língua para fora, tá liberado? Não. Se ele não consegue nem deglutir saliva, como que ele vai organizar o bolo alimentar, né? Ok. Então, este indivíduo, quando vai aumentando o fluxo, que vai passando de leve para um fluxo mais moderado, eu já tenho que entrar, às vezes, com intervenção medicamentosa, e não sou eu quem entra é o médico, tá? Ato médico, clínico, é ele que vai indicar o anticolinérgico, é ele que, se necessário, vai indicar a toxina botulínica. Qual é o meu papel? Sinalizar para ele como se encontra a função deglutitória e respiratória, às vezes, porque tem uma correlação do indivíduo que eu estou atendendo. Então, eu peço uma orientação, eu ligo para um pneumologista, para o geriatra, tem mais, para o neurologista, e falo, olha, o indivíduo está nesta situação. Como nós iremos proceder? Tudo bem? Como que eu vou me guiar, tá? Por quê? Porque muitas vezes ele está também sob efeito dessas drogas anticolinérgicas
E essas drogas, como eu já falei, pode dar sedação, delírio, ele pode outras retenções. Mesmo que eu peça a droga, eu tenho que pensar que é sistêmico, que também pode dar um fecaloma, como eu já falei, que pode dar uma parotidite, ele pode dar uma hipotensão ortostática, ou seja, eu preciso do clínico. Se eu vejo que não, que tem um limite terapêutico miofuncional, o clínico tem que estar muito presente, tá? Até se ele piora muito e precisa de uma intervenção cirúrgica. Lembrando que muitos indivíduos com comorbidades, às vezes, não conseguem também a medida xerostômica necessária. E daí, o que acontece? Eu vou entrar no limite terapêutico médico, não só mais no limite terapêutico fonoaudiológico, porque eu tenho que respeitar a base, né, as comorbidades também do paciente. Ele tem uma doença cardíaca, ele sofre de glaucoma, ele tem uma insuficiência hepática. Muitos desses medicamentos são hepatotóxicos, né? E o tempo todo eu estou ali avaliando o fluxo salivar, ou seja, o volume e a viscosidade daquela saliva. Tudo bem? E o Botox, né? O Botox, a toxina botulínica, que é uma bactéria, que é o Clostridium botulino, né? Ele inibe a capacitação da acetilcolina justamente nessa junção neuroglandular. Então, a acetilcolina não passa. A partir do momento em que essa acetilcolina não passa, eu não tenho o efeito da produção glandular. Mas ela tem que ser aplicada por uma ultrassonografia. Eu preciso ter a visão da agulha para ver se essa agulha não está indo muito profunda, para ver se ela realmente está na glândula. Então, a literatura tem muitos protocolos. Então, tem método e tem protocolo, porque assim, tem um que fala assim, só vou colocar na parótida. Não, eu vou colocar na parótida, na submandibular. Eu vou colocar na parótida, na submandibular, ou seja, como que eu vou utilizar? E daí depende do protocolo que aquele clínico, né, otorrinolaringologista ou seu neurologista, o quanto que ele está aplicando. O importante da toxina botulínica, diferente dos outros medicamentos da medida xerostômica, é que ela vai atingir o quê? O neurotransmissor colinérgico do seu sistema nervoso autônomo. Então, ela não vai ter, diferente dos outros medicamentos, aquela ação sobre o sistema nervoso central. Então, isto é bom para a toxina botulínica. Mas ela vai demorar de 7 a 14 dias para começar a fazer efeito. Então, se o paciente tem muita saliva, o pneumologista foi lá, avaliou, ele tem muita saliva, ele sabe que vai demorar até 14 dias. Então, ele vai colocar a toxina botulínica e provavelmente ele vai entrar com medida xerostômica. Daí, a toxina botulínica começa a fazer efeito na primeira semana, no 10º dia. Se ninguém lembrou de tirar essa medida xerostômica ou de diminuir essa medida xerostômica ao longo desses 14 dias, vai chegar uma hora que a minha toxina botulínica já está indo para um ON, ela já está atuando e eu estou cheia de medida xerostômica. Isso significa que eu posso formar uma rolha. E daí é muito mais difícil o paciente lidar com essa rolha, principalmente se é o indivíduo que ele está tomando outros medicamentos, como aqueles benzodiazepínicos, que deixa ele mais sedado, que dá mais fraqueza muscular, né, que deixa ele mais lento, mais desorganizado. Então, é necessário que eu tenha uma avaliação diária e que eu vá comparando como que está este paciente. Lembrando também que vai ter um efeito de 3 a 6 meses, e que daí começa a cair, e que daí depois eu tenho que trabalhar novamente. Ana, em relação à musculatura, tem efeitos adversos? A literatura fala que sim, tá? E daí esses efeitos adversos, geralmente o que eu reparo é que eles são um pouco desprezados, mas quem trabalha com a parte miofuncional repara desses efeitos adversos, que a saliva fica mais espessa, mais viscosa, né? Porque atua justamente na parótida, que é uma glândula serosa. Então, quem só faz em parótida
Sobrou o quê? Sobrou muco, tirou a água, que fica muito mais difícil para mastigar, principalmente alimentos duros e secos, que fica difícil para pulverizar, né, o bolo, pode comprometer o masseter, sim, né? Então, a formação do bolo fica muito mais difícil, fica mais difícil para qualificar, se forma rolha, muito cuidado. Se esse é um paciente pouco colaborativo, não responsivo, porque ele pode não conseguir diafisar, né? Que ele está narcosando aos pouquinhos, que está acumulando CO2, que ele está hipoventilando, porque ele vai tendo um fechamento do seu trato aéreo, e vai prejudicar muito a fase oral. Então, precisa de um acompanhamento. Fez medida xerostômica, fez toxina botulínica, você precisa estar ali atento o tempo todo, o quanto que isso interferiu na função do seu paciente, tá? Aqui é um artigo de ela, falando justamente que nós vamos de medidas não invasivas para medidas invasivas, de acordo com o fluxo salivar do paciente, mostrando, né? Então, se é algo mais leve, às vezes postura, higiene, os cuidados básicos, né? Se começa, mas não precisa entrar com medicamento, então faça um tratamento mais tradicional. Se o fluxo é mais moderado, eu já entro com as medidas xerostômicas e com a toxina botulínica, até que se eu tenho um fluxo muito grave, às vezes eu já preciso de medidas cirúrgicas. É uma pena que a gente só tem uma hora, gostaria de ficar horas e horas falando sobre o assunto, mas nós terminamos por aqui. Antes de eu convidar vocês, gente, quinta-feira, essa quinta-feira, eu também estarei fazendo uma live justamente sobre a importância desse raciocínio clínico, né, voltado para a fisiologia. A gente até já deu hoje, eu não consigo ficar sem falar de fisiologia, eu acabo falando o tempo todo, mas eu vou convidar vocês também para a live do dia 14, e daí é só acessar o Instagram, @AnaLúciaQuiapeta, e agora eu vou pedir para abrirmos as salas, né? Nós finalizamos a nossa gravação agora, e vamos conversar um pouco